O vazio do espaço se estendia como um manto infinito, negro e silencioso. A nave Voyager 9 cortava essa escuridão há meses, sua silhueta solitária uma mera faísca contra o cosmos. Dentro da cabine principal, o Dr. Elias Torres ajustava os monitores, os dedos deslizando sobre painéis frios e iluminados por um brilho azulado. Ele era o único a bordo agora. A tripulação original havia retornado à Terra após a fase inicial de lançamento, deixando-o para a longa deriva rumo ao desconhecido. A missão da NASA era clara: mapear anomalias além do sistema solar, coletar dados que telescópios terrestres mal podiam sonhar em captar. Isolamento fazia parte do plano. O silêncio, um companheiro necessário. Elias respirou fundo, o ar reciclado da nave carregando um leve cheiro de metal e ozônio. Aos 42 anos, ele havia se voluntariado para isso. Psiquiatra de formação, com anos estudando o impacto do confinamento em missões espaciais, ele via a solidão como uma oportunidade. O espaço nos força a confrontar o que carregamos dentro, dissera ele em uma entrevista pré-lançamento. Agora, flutuando a bilhões de quilômetros da Terra, aquelas palavras pareciam distantes, como ecos de uma vida anterior. Os sensores zumbiam baixinho, um ruído constante que preenchia o vazio. Elias verificou os logs diários. Tudo nominal. A nave avançava a uma velocidade constante de 17.000 quilômetros por hora, deixando para trás os confins do sistema solar. Plutão era um ponto vago no retrovisor cósmico. Ele ativou o gravador de voz, uma rotina para manter a sanidade. Log do dia 147, posição 42 UA do Sol, sistemas operacionais, nenhuma variação nos campos magnéticos, o silêncio continua absoluto. Sua voz ecoou na cabine, absorvida pelas paredes acolchoadas. Ele pausou, olhando pela escotilha principal. Lá fora, estrelas pontilhavam o negrume, imóveis e frias. Nenhum movimento, nenhum sinal de vida. Era reconfortante, de certa forma. O universo era vasto, mas previsível em sua indiferença. Ele se moveu para a seção de análise, onde os dados das sondas externas eram processados. Telas piscavam com gráficos de ondas eletromagnéticas, espectros de radiação e leituras de partículas. Elias se instalou em sua cadeira, amarrando o cinto de segurança por hábito. O peso zero tornava tudo etéreo, como se ele próprio fosse parte do vazio. Ele começou a revisar os pacotes de dados enviados para a Terra. A comunicação era demorada, sinais levavam horas para ir e vir, mas os engenheiros em Houston confirmavam tudo. Continue assim, Elias. Você está indo bem. Viera a última mensagem há 2 dias. O dia se desenrolou em rotinas meticulosas. Café sintético aquecido em um sachê, exercícios na esteira magnética para simular gravidade, uma leitura de um livro digital sobre filosofia estoica. Elias evitava as janelas por longos períodos. O infinito lá fora podia engolir a mente se não se tomasse cuidado. Ele havia lido relatos de astronautas anteriores, alucinações sutis, a sensação de ser observado por algo além das estrelas. Mas ele era treinado para isso. Respiração controlada, foco nos fatos. Ao entardecer simulado, as luzes da nave ajustadas para um ciclo de 24 horas, um bip suave interrompeu o silêncio. Elias ergueu os olhos para o console principal. Uma leitura anômala nos sensores de longo alcance. Não era nada alarmante. Uma flutuação mínima no espectro de rádio, como um sussurro perdido no ruído cósmico. Ele franziu a testa, inclinando-se para a frente. Anomalia registrada. Frequência 1420 MHz, intensidade baixa. Possível interferência de fundo estelar. Digitou comandos para recalibrar o receptor. Provavelmente um eco de quasares distantes, ou talvez uma falha no software. Acontecia, mas o bip persistiu, intermitente, como um pulso distante.
Elias ativou o zoom no gráfico. A linha ondulava de forma irregular, não aleatória, mas ritmada. Ele pausou o gravador. Adendo ao log, detecção de sinal não identificado. Vou isolar para análise. Seus dedos pairaram sobre o teclado. A cabine pareceu mais quieta de repente. O zumbido dos sistemas, um mero sussurro. Ele olhou ao redor. Nada mudara. As paredes de titânio, os painéis piscantes, o brilho fraco das luzes de emergência. Ainda assim, uma pontada de desconforto se instalou no peito. Ele enviou um relatório preliminar para Houston. Sinal anômalo detectado, aguardando confirmação. A resposta demoraria horas, talvez dias. Por enquanto, era só ele e o vazio. Elias se levantou, flutuando até a escotilha. Pressionou o nariz contra o vidro reforçado. O espaço lá fora permanecia impassível, estrelas fixas como olhos indiferentes. Mas agora, imaginava, elas podiam estar escutando. Os minutos se arrastaram. Ele voltou ao console, ajustando filtros. O sinal enfraqueceu, depois voltou, mais fraco ainda, como se algo testasse as águas. Elias balançou a cabeça, rindo baixinho para si mesmo. Fadiga sensorial, murmurou, mas o riso soou forçado na cabine vazia. Ele verificou os sistemas vitais. Oxigênio estável, temperatura controlada, integridade estrutural intacta. Tudo nominal, exceto aquilo. Noite simulada caiu, as luzes diminuindo para um crepúsculo artificial. Elias se deitou na beliche, amarrado para não flutuar. O sinal ainda piscava no monitor ao lado. Um ponto verde insistente. Ele fechou os olhos, mas o sono veio devagar. Ocos sonhos o visitaram, formas vagas se movendo nas sombras do espaço, presenças que observavam sem se revelar. Acordou suando, o ar da nave úmido contra a pele. O monitor ainda zumbia. De manhã, o sinal havia mudado. Não era mais um pulso simples. Agora, parecia modulado, como se carregasse informação. Elias sentou-se, o coração acelerando levemente. Isso não é possível, disse em voz alta, a voz ecoando no vazio. Ele isolou o áudio, ampliando o ruído. Um chiado baixo, quase como respiração. Ou vento em um mundo sem ar. Ele hesitou antes de ativar o gravador novamente. Log do dia 148. O sinal persiste. Análise preliminar sugere origem externa ao sistema solar. Distância estimada, além de 50 UA. Pausa. Não sei o que é, mas está nos alcançando. A cabine pareceu encolher ao seu redor. O silêncio do espaço, outrora reconfortante, agora carregava peso. Algo lá fora havia acordado, ou sempre estivera lá, esperando. Se essa jornada pelo desconhecido está te prendendo, considere se inscrever no canal para não perder as próximas partes dessa história. Agora vamos continuar. Elias passou o resto do ciclo trabalhando febrilmente. Isolou o sinal, rodou algoritmos de decodificação. Nada. Era como se falasse em uma língua que o universo ainda não havia inventado. Ele comeu uma refeição processada sem saboreá-la, os olhos fixos nas telas. A nave prosseguia, imperturbável, mas ele sentia o primeiro rachadura na fachada de controle. O que quer que fosse aquilo, não era um erro humano. Era algo além, algo que os sensores haviam captado primeiro, antes que os olhos humanos pudessem negar. Enquanto o dia se arrastava, o sinal pulsou novamente, mais próximo no espectro. Elias congelou. Pela primeira vez, a sensação de ser observado se tornou palpável, como um olhar nas costas em uma sala escura. Ele olhou para a escotilha. Nada. Mas o vazio lá fora parecia. Atento. Elias piscou, forçando os olhos a se afastarem da escotilha. O reflexo dele no vidro o encarava de volta, pálido e isolado, como um fantasma preso na própria mente. Ele se afastou devagar, os pés tocando o chão com um som abafado no peso zero. O sinal no monitor continuava a pulsar, agora com intervalos que pareciam deliberados. Não era aleatório.
Era como se respondesse aos seus comandos, ecoando de volta com uma lentidão calculada. Ele se sentou novamente, as mãos tremendo levemente ao digitar uma sequência de diagnósticos. Os sistemas da nave estavam intactos. Nenhum vírus, nenhuma interferência solar. O sinal vinha de fora, filtrando através das camadas de vácuo como um sussurro que atravessava paredes. Elias ampliou o espectro, isolando faixas de frequência. Ali, entre o ruído de fundo, uma modulação sutil, padrões que se repetiam, mas distorcidos, como uma melodia tocada em um instrumento quebrado. Ele gravou um trecho e o reproduziu em áudio cru. O som saiu baixo, um ronco grave que vibrava no ar da cabine, fazendo os pelos de sua nuca se eriçarem. Log do dia 149, murmurou ele para o gravador, a voz mais rouca do que pretendia. O sinal evoluiu, modulação detectada, não corresponde a nenhum padrão conhecido de radioastronomia. Ele pausou, olhando para as telas. As linhas dançavam, subindo e descendo em ondas que lembravam. Respiração? Não. Impossível. O espaço não respirava, mas a ideia se agarrou, enraizando-se em sua mente como uma dúvida persistente. O ciclo de trabalho se estendeu, marcado apenas pelo zumbido constante dos ventiladores. Elias evitou comer, o estômago apertado em um nó de tensão. Ele rodou simulações, origens possíveis, de buracos negros a emissões de plasma estelar. Nada se encaixava. O sinal estava se aproximando, não em distância física. Os radares de longo alcance não detectavam nada sólido, mas em intensidade. Como se o emissor soubesse que ele escutava. Elias balançou a cabeça, esfregando os olhos. Fadiga, isolamento. Ele conhecia os sintomas. Anos estudando astronautas em simulações terrestres o preparavam para isso. Mas o conhecimento teórico era uma coisa, vivê-lo outra. Ele flutuou até o módulo de observação secundário, uma câmara menor com sensores ópticos de alta resolução. Ativou as câmeras externas, varrendo o setor à frente da nave. Telas se iluminaram com imagens em preto e branco, estrelas como pontos fixos em um mar de nada, nada de incomum. Nenhum asteroide, nenhuma nebulosa próxima, apenas o vazio, infinito e paciente. Elias ajustou o foco para o ponto estimado da origem do sinal, além de 50 UA, uma direção vaga no céu noturno. A imagem granulada mostrou apenas escuridão, salpicada de estrelas distantes. Ele esperou, o coração batendo em um ritmo que ecoava o pulso do sinal. Minutos se passaram. Nada. Então, um pixel se moveu. Não uma estrela piscando, mas algo que cruzou o quadro por uma fração de segundo. Elias congelou, rebobinando a gravação. Ali estava. Uma forma alongada, borrada pelo movimento lento, como uma sombra se esticando em um corredor escuro. Não era rápida. Movia-se com uma preguiça deliberada, talvez a quilômetros de distância, mas visível o suficiente para perturbar. Ele ampliou a imagem. A forma era irregular, como tentáculos de fumaça solidificada, ou estruturas que se dobravam sobre si mesmas. Não era uma nave, não era natural. Desapareceu da visão antes que os algoritmos pudessem rastreá-la. O ar na cabine pareceu mais pesado. Elias recuou, o peito subindo e descendo em respirações curtas. Ilusão ótica, sussurrou para si mesmo. Poeira cósmica, talvez, ou um glitch nos sensores. Mas ele sabia que não era. O sinal pulsou novamente no console principal, sincronizado com o momento em que a forma havia cruzado a tela. Como se respondesse à sua observação. Ele se levantou, flutuando instável até a parede oposta, pressionando as palmas contra o metal frio. A nave zumbia ao seu redor, viva com máquinas, mas vazia de vozes. O isolamento, que outrora era um escudo, agora era uma prisão. Algo lá fora o via, ou pelo menos reagia a ele. Ele ativou o protocolo de emergência parcial. Escudos magnéticos elevados.
Sensores em modo passivo, não para defesa, contra o quê? Mas para ganhar tempo. Enviou um pacote de dados para Houston. Anomalia visual confirmada. Forma não identificada detectada. Solicito análise imediata. A mensagem partiria em ondas de rádio lentas, viajando horas através do vazio. Resposta? Dias, talvez. Por enquanto, só ele e aquilo. A noite simulada caiu mais cedo do que o programado. Elias diminuiu as luzes manualmente, mergulhando a cabine em um crepúsculo cinzento. Ele se deitou na beliche, mas o sono era um inimigo distante. Seus olhos se voltavam para o monitor, onde o sinal continuava, agora com variações que pareciam perguntas. Por quê? O que era aquilo? Ele imaginou a forma se aproximando, não com fúria, mas com uma curiosidade lenta, inexorável. O espaço, que sempre fora indiferente, agora carregava intenção. Ou era sua mente projetando? O medo do erro humano se infiltrava, e se fosse ele, o fraco elo, interpretando sombras como monstros? Horas se arrastaram no escuro. Um bip novo soou, não do sinal, mas de um sensor de proximidade. Elias se ergueu, o corpo pesado apesar da ausência de gravidade. A tela mostrava uma leitura mínima, algo alterando o campo gravitacional ao redor da nave. Não um corpo massivo, mas sutil, como uma onda se aproximando de uma praia distante. Ele olhou para a escotilha principal. O vidro refletia apenas sua silhueta, mas além. O vazio parecia se curvar levemente, como se respirasse. Ele não dormiu. Em vez disso, ficou ali, ouvindo. O sinal modulado crescia, preenchendo o silêncio com sua presença invisível. A forma vista não retornara, mas sua ausência era pior. Uma promessa de retorno, lenta e inevitável. Elias sentiu o peso do desconhecido pressionando, não como uma força física, mas como uma dúvida que corroía a realidade. A missão continuava, a nave avançando para o coração da anomalia. Mas agora, cada quilômetro era uma entrega ao que quer que esperasse no escuro. Pela manhã simulada, ele verificou os logs. O campo gravitacional havia se estabilizado, mas o sinal persistia, mais forte. Como se o invisível se aproximasse, testando os limites de sua percepção. Elias engoliu em seco, os dedos pairando sobre o console. Continuar ou desviar? A escolha pesava e o vazio observava paciente. Elias ficou imóvel por longos minutos, os olhos fixos no console. O sinal pulsava como um coração distante, cada batida ecoando em sua mente. Ele havia programado a nave para prosseguir, ignorando a opção de desvio. Parar significaria admitir fraqueza, e a missão era maior que o medo pessoal. Mas o peso da decisão se instalava, uma âncora invisível puxando-o para o abismo. O vazio lá fora não julgava, mas observava. Sempre observava. Ele se moveu devagar pela cabine, flutuando de um painel para outro. Verificou os suprimentos. Oxigênio para mais 6 meses, comida racionada para 8. Tempo suficiente para chegar ao ponto de coleta de dados principal, uma região hipotética de anomalias quânticas além da heliopausa. A NASA havia escolhido ele por sua resiliência mental. Agora questionava se isso era uma maldição. Seus pensamentos giravam em círculos. A forma vista nas câmeras, o sinal que respondia, o campo gravitacional que se curvava como se vivo. Coincidências. Deviam ser. O ciclo de luz se intensificou, simulando um amanhecer falso. Elias preparou o café sintético, mas o sachê escorregou de suas mãos, flutuando como um fantasma. Ele o pegou, os dedos frios. Sentou-se e ativou o gravador, a voz baixa e medida. Log do dia 150. Sinal intensificado. Nenhuma resposta de Houston ainda. Prossigo com o protocolo padrão. Mentira sutil. Nada era padrão agora. Ele pausou, olhando para as próprias mãos.
Estavam firmes? Ou tremiam levemente, traídas pelo estresse acumulado? Os monitores zumbiam, exibindo dados em cascata. Elias mergulhou na análise, isolando fragmentos do sinal. Padrões emergiam, sequências que se repetiam a cada 1420 segundos, o número de hidrogênio na tabela periódica. Coincidência cósmica ou intencional? Ele rodou um algoritmo de correlação comparando com bancos de dados terrestres. Nada. O sinal era único, como uma mensagem em uma língua extinta. Ele imaginou quem ou o que a enviava. Algo antigo, paciente, esperando por ouvidos como os seus. Uma vibração sutil percorreu a nave. Não um tremor violento, mas um ronronar baixo, como se o casco respirasse. Elias ergueu a cabeça. Os sensores de integridade estrutural piscaram. Variação mínima na pressão interna. Ele verificou os logs. Ocorreu exatamente quando ele pensou no sinal como uma mensagem. Impossível. Sensores erráticos, talvez, influenciados pela radiação cósmica. Mas o desconforto crescia, uma coceira na mente que não ia embora. Ele flutuou até a escotilha secundária, uma visão alternativa do vazio. Pressionou a mão contra o vidro, sentindo o frio penetrar. Lá fora, as estrelas permaneciam fixas, mas o negrume entre elas parecia mais denso, como tinta se espalhando em água. Ele piscou e, por um instante, jurou ver um contorno vago. Não a forma anterior, mas algo menor, como uma silhueta se desfazendo na borda do quadro visual. Desapareceu antes que pudesse focar. Alucinação. Isolamento absoluto corroía a percepção, ele sabia. Estudos que ele mesmo conduzira alertavam para isso. O cérebro preenchia vazios com fantasmas. Voltando ao console, Elias ajustou os filtros ópticos para gravar continuamente. Se aparecer de novo, capturo, murmurou para si mesmo. A voz soou fraca na cabine, engolida pelo silêncio. Ele evitou o espelho embutido no painel. Seu reflexo o acusaria de dúvida. Em vez disso, focou nos exercícios mentais. Contagem regressiva, visualizações de terra, oceanos azuis, vento no rosto. Mas as imagens se distorciam, misturando-se com o sinal, como se o vazio as contaminasse. Horas se passaram em um borrão de rotinas forçadas. Ele comeu pouco, o alimento pastoso grudando na garganta. O sinal modulado evoluiu novamente. Agora, intervalos que coincidiam com seus batimentos cardíacos, detectados pelos monitores vitais. Como se escutasse seu pulso e respondesse. Elias parou, o garfo flutuando. Pare com isso, disse em voz alta, o som ecoando ridículo. Mas o medo do erro humano o consumia. E se fosse ele interpretando o ruído como padrão? Um psiquiatra falhando em si mesmo, projetando terrores existenciais no cosmos indiferente? Um bip interrompeu os pensamentos. Mensagem de Houston, finalmente. Ele abriu o arquivo, os olhos devorando as linhas. Dados recebidos. Anomalia visual analisada. Possível artefato de poeira interestelar. Sinal de rádio. Provável eco de fonte natural. Continue missão, monitore saúde mental. Palavras frias, distantes, viajadas por horas de vazio. Eles não viam o que ele via, não sentiam o peso. Elias fechou o arquivo, uma raiva surda subindo. Isolamento absoluto, não só do espaço, mas da compreensão humana. Ele se levantou, flutuando instável. A nave parecia menor, as paredes se fechando como uma tumba de metal. O sinal pulsou mais alto, um ronco que vibrava nos ossos. Ele olhou para a escotilha principal, nada visível. Mas o vidro embaçou levemente, como se algo do lado de fora exalasse. Impossível. Vácuo não embaça. Ele limpou com a manga, o coração acelerando. Por trás, uma sombra fugidia, não uma forma completa, mas um alongamento de escuridão, curvando-se ao redor da borda da visão periférica. Desapareceu quando ele virou a cabeça. O pânico veio em ondas lentas, não explosivo, mas corrosivo. Elias recuou colidindo com a cadeira.
Seus pensamentos fragmentaram. Continuar era suicídio lento. Desviar, traição à missão. O desconhecido o observava, reagindo à sua consciência como se sua dúvida o alimentasse. Ele ativou o gravador uma última vez naquele ciclo. Log do dia 151. Contato com Houston. Análise inconclusiva. Sintomas de estresse detectados em mim mesmo. O sinal, responde. Algo se move, mas não vejo tudo. Pausa longa. E se eu for o erro? A noite simulada desceu, as luzes esmaecendo para um breu artificial. Elias se amarrou na beliche, os olhos abertos no escuro. O sinal preenchia o ar, um sussurro constante que invadia os sonhos acordados. Formas vagas dançavam na mente, estruturas se dobrando, presenças que se aproximavam sem pressa. O isolamento não era mais plano, era uma teia tecida pelo invisível. Ele ouviu ou imaginou. Um arranhar sutil no casco, como unhas testando a barreira. Horas depois, um alarme suave soou. Sensor de partículas. Influxo anômalo, como se o vazio expelisse algo em direção à nave. Elias não se moveu. Deixou que viesse. O medo existencial o ancorava. O que era ser observado por algo incompreensível? Uma forma parcialmente visível, reagindo à sua presença, transformava o cosmos em um espelho distorcido de sua própria fragilidade. A nave avançava, cada segundo uma rendição ao desconhecido, e no silêncio ele esperava o próximo pulso, sabendo que o vazio já o havia mudado para sempre. Se o mistério do espaço profundo te inquieta tanto quanto a Elias, inscreva-se no canal para acompanhar o desfecho dessa odisseia. Mas por agora, a jornada prossegue. Elias permaneceu imóvel na beliche, o corpo amarrado como uma âncora em um mar de escuridão. O alarme de partículas ecoava baixo, um sussurro insistente que se misturava ao ronco do sinal. Ele não se mexeu para silenciá-lo. Deixou que preenchesse o ar, como se o som fosse uma extensão do vazio lá fora. Seus olhos se ajustaram ao breu, traçando as linhas fracas dos painéis de emergência. Nada se movia, mas o ar parecia carregado, denso com uma presença que não ocupava espaço. Horas se arrastaram no ciclo noturno. O sinal modulado variava agora, subindo em picos que coincidiam com suas respirações irregulares. Elias fechou os olhos, mas as imagens vinham, a forma alongada nas câmeras, dobrando-se como fumaça em um sonho ruim. Não era agressiva. Movia-se com uma lentidão que sugeria paciência infinita, como se o tempo fosse irrelevante para aquilo. Ele se perguntou se Houston ainda monitorava. A mensagem deles, poeira, eco natural, soava vazia agora, palavras de quem não sentia o peso. Isolamento absoluto, não só quilômetros, mas uma barreira que distorcia a verdade. Um tremor sutil percorreu o casco novamente. Não um impacto, mas uma vibração interna, como se a nave respondesse a um chamado distante. Elias abriu os olhos, o coração acelerando em sincronia. Ele desamarrou o cinto devagar, flutuando para cima. O monitor próximo piscava, influxo de partículas estabilizado, mas com uma assinatura nova, não radiação comum. Algo que interagia com os campos magnéticos da nave, curvando linhas invisíveis como dedos testando uma membrana. Ele se aproximou do console, os dedos hesitantes sobre os controles. Desligar os sensores? Ignorar? Mas ignorar era ceder, admitir que o erro humano o vencia. Log do dia 152, murmurou para o gravador, a voz um fio tênue no silêncio. O influxo persiste, interação detectada com sistemas. Não sei se é coincidência. Ele pausou, olhando para a escotilha. O vidro estava limpo agora, sem embaçar, mas o reflexo dele parecia borrado, como se outra silhueta se sobrepusesse à sua. Piscou e sumiu. Fadiga, ou algo mais, infiltrando-se na percepção. O ciclo de luz começou, as lâmpadas se acendendo em um brilho pálido que não aquecia.
Elias preparou uma refeição, mas o sachê flutuou intocado. Seu estômago se contraía, não de fome, mas de uma náusea existencial. O que significava ser o primeiro a detectar algo além? Não glória, mas uma solidão que questionava a própria existência. Ele era um ponto em um mapa infinito, e aquilo, o sinal, a forma, o via como tal, observado, estudado, reagindo à sua consciência como se o pensamento humano o invocasse. Ele voltou aos dados, rodando análises finais. O sinal se repetia em padrões que agora ecoavam memórias. O zumbido da nave no lançamento, o bip dos monitores vitais, como se aprendesse dele. Elias congelou, um calafrio percorrendo a espinha. Impossível, mas os gráficos não mentiam. Correlações de 87% com ruídos internos da Voyager 9. Algo escutava e imitava, devagar, testando limites. Uma notificação piscou. Mensagem de Houston chegando. Ele abriu, os olhos famintos. Análise atualizada. Sinal pode ser artefato de fonte extrasolar não catalogada. Recomendamos prosseguir com cautela. Suporte psicológico remoto ativado. Cautela, palavra vazia no vazio. Eles enviavam um terapeuta virtual agora, vozes gravadas para acalmar o pânico. Elias riu baixinho, o som seco e solitário. Não ajudaria. O medo não era dele sozinho. Era do cosmos se revelando em fragmentos incompreensíveis. Ele se moveu para o módulo de observação, ativando as câmeras em tempo real. A tela se iluminou com o negrume salpicado de estrelas. A nave avançava, o ponto de destino, a borda da anomalia, a poucas semanas de distância. Ele ajustou o foco para o setor anterior. Nada por minutos. Então, um movimento lento no canto da imagem. Não a forma alongada de antes, mas algo menor, uma distorção no tecido do espaço, como uma bolha se expandindo e contraindo. Parcialmente visível, bordas que se desfaziam em pixels, sugerindo estruturas finas, ramificadas, como veias pulsando em um corpo invisível. Distante, talvez a 1000 quilômetros, mas se aproximando com uma preguiça que gelava o sangue. Elias prendeu a respiração. A distorção reagiu, ou pareceu reagir, ao seu olhar, pausando por um segundo antes de se mover novamente. Não rápida, lenta, deliberada, como se soubesse ser observada. Ele ampliou, mas a imagem granulou, revelando apenas silhuetas fragmentadas, curvas que se entrelaçavam, desaparecendo na escuridão. Não era sólido, não era gasoso, algo que existia entre estados, respondendo à luz dos sensores como se os notasse. O sinal pulsou no console principal, sincronizado, um ronco que vibrava no ar da cabine. Ele recuou, o corpo flutuando contra a parede. A visão alterou tudo. Não era ilusão agora. Os logs confirmavam. A dúvida se transformou em certeza parcial. Algo o seguia ou o atraía, reagindo à sua presença como um espelho vivo. O medo psicológico se aprofundava. E se sua mente fosse o catalisador? Um erro humano invocando o desconhecido, transformando o isolamento em convite. Ele pensou na Terra, distante e segura, mas agora questionava: o que voltaria com ele? Dados? Ou uma semente de dúvida que contaminaria tudo? O dia se estendeu em rotinas quebradas. Elias evitou as escotilhas, mas o sentimento persistia. Olhos invisíveis no vazio. Ele ajustou a trajetória mínima, um desvio sutil para testar. O sinal respondeu imediatamente, intensificando-se em uma modulação que soava como um eco de sua própria voz, distorcida. Ele parou o gravador, o peito apertado. "Não sou mais sozinho", sussurrou, as palavras se perdendo no zumbido. Ao entardecer simulado, o influxo de partículas retornou, mais próximo. Os sensores mostravam o campo gravitacional se curvando ao redor da nave como um abraço lento.
Elias se sentou no console, as mãos inertes. A forma na tela havia sumido, mas sua ausência era uma promessa. O desconhecido dominava, invisível na maior parte, mas tocando o suficiente para alterar a percepção. Ele imaginou o que viria a seguir. Contato? Revelação? Ou uma retirada silenciosa, deixando-o com perguntas que o consumiam. A noite caiu, as luzes esmaecendo. Elias não se amarrou na beliche. Flutuou no centro da cabine, ouvindo o silêncio entre os pulsos. A nave prosseguia, mergulhando mais fundo no cosmos. Houston esperava dados. Ele esperava respostas. Mas o vazio, agora vivo com presenças sutis, sugeria que algumas perguntas nunca seriam feitas. Algo o observava, paciente, e no final, talvez o maior medo fosse não saber se havia sido real, ou se o espaço o havia mudado para sempre, um eco solitário em um universo que sussurrava de volta.